tudo bem? Eu sou Larissa Stelete, professora de Língua Portuguesa e Redação. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a interdisciplinariedade no Enem. Como vocês sabem, esse é um fundamento da competência 2. E para que a gente consiga realmente articular as relações dessa competência, podem ser utilizadas várias técnicas, como o uso de filosofia, sociologia, história, geografia, várias áreas do saber. E hoje eu tento trazer uma abordagem mais artística, tendo em vista o plano da literatura, que pode ser abordado de duas formas, quanto às escolas literárias ou até mesmo na enunciação de alguma obra literária de fato. E o que eu quero aqui é trabalhar com as vertentes que mais impactam argumentativamente a nossa redação e algumas obras apenas a título de exemplificação. Mas nós teremos aulas em que eu vou falar de fato sobre determinadas obras e quais são as críticas que elas trazem inerentes à nossa sociedade. Mas comecemos então por algumas das principais escolas literárias em termos de criticidade. A primeira delas que eu gostaria de situar é o Barroco. O Barroco, como muitas pessoas já sabem, isso vocês vão estudar mais apropriadamente na própria literatura, trabalha com as dualidades humanas. É aqui que se cria um grande conflito entre razão e emoção. Ou seja, o homem, o poeta ali, ficava naquela vertente do pecado, que era muito mais cobiçado pela razão, e pela emoção atrelada à fé. Esses conflitos humanos vão permear nossas gerações até mesmo na atualidade. Então, quando falarmos, por exemplo, do Barroco na nossa redação, obviamente eu não vou falar de uma sociedade remota, mas falar de como esses conflitos humanos ainda são inerentes ao nosso existencialismo. E isso aqui não é referente de fato a uma sociedade articulada em cima dessas dualidades, mas ao próprio ser humano, que se encontra nesses obstáculos e que por vezes terá dificuldade de saber o que de fato prevalecerá, se é essa racionalidade ou se é a sua emotividade. Sobretudo aqui, vocês podem trazer também a questão desse existencialismo conflituoso com a própria sociedade, porque nós criamos alguns problemas no que tange, por exemplo, até que ponto a minha racionalidade vai ser um fato mais propenso que vai ajudar a facilitar a própria sociedade, enquanto a visão emotiva ela é muito mais individual, muito mais subjetiva. Ou seja, para trabalharmos isso aqui, nós podemos trazer aqueles eixos argumentativos que vão contrastar objetividade e subjetividade. O que acontece muito na formação de opinião, tendo em vista que por várias vezes essa formação de posicionamento, ela seguia a um nível passional. Ou seja, eu falo, eu penso de acordo com as minhas próprias crenças. E isso vocês podem atrelar, por exemplo, a diversos temas, como a própria redução de maioridade penal, a aplicação de pena de morte, que se vocês observarem, muitos argumentos, eu não digo que eles não tenham força também, mas não se articulam à proposta do Enem, muitos deles trabalham com a minha visão enquanto ser humano e das minhas raivas e indagações referentes a um outro homem. No entanto, quando nós formos falar em sociedade, ela deve ser regida por uma visão de racionalidade, de objetificação, tendo em vista que aqui nós precisamos de normas constitucionais, leis que vão abranger todo o coletivo, para não ficar algo restrito a uma classe, a alguma dominação. Certo? Então, o Barroco vai trabalhar com essas dualidades humanas, existenciais, mas nós também podemos atrelar isso a questões sociais. Depois, gostaria de falar um pouco sobre o romantismo, que por mais que seja didaticamente dividido em 3 gerações, em 3 fases, nós temos algo que vai cristalizar essa escola, que é a palavra idealização. Nós vamos observar nas vertentes românticas que existe uma tentativa de exacerbar, seja a mulher, seja o próprio país, a própria nação, e por vezes nós vamos estudar também algumas particularidades no romantismo em termos de contestações sociais. Mas aqui é interessante vocês trazerem à escola, quando falarem um pouco sobre essa crítica, da necessidade de exacerbar e como isso, por vezes, nos cega em relação a determinados problemas sociais, a questões que podem ser solucionadas, modificadas, certo? Então, quando falarem sobre o romantismo, tragam sempre esse viés, mas não se confundam com o modernismo, que também vai pregar o nacionalismo, mas de uma forma diferenciada. Enquanto em uma escola nós temos essa exacerbação do nacional e que vai fazer com que muitas pessoas, inclusive, fechem os seus olhos para várias problemáticas do país, na escola modernista nós vamos ter um nacionalismo sim, que em um determinado momento, sobretudo no inicial, se dará de uma forma descontrolada também pela impulsão, mas que depois, com o fortalecimento do movimento, a grande crítica que se pode trazer
em relação ao modernismo, inclusive para temas da nossa redação, é justamente o fato da necessidade de se exacerbar o nacional, mas em relação à cultura do que é de fora. Ou seja, há um fechamento aqui neste movimento para toda a influência estrangeira, para as composições artísticas, literárias, de um modo geral, que não sejam de composições nacionais, para conseguir infiltrar nas composições elementos que de fato demarquem a nossa cultura. Então, que falem sobre o Brasil, sobre o modo de falar do brasileiro, arquitetando aqui, por exemplo, linguajar mais informal, modificando inclusive as artes plásticas, certo? Então, cuidado, porque ambos falam sobre questões do país, da nação, mas de uma forma diferenciada. Normalmente, na escola romântica, nós traremos alguma visão mais crítica, mais acentuada, justamente para tentarmos romper um pouco com esse ideal de emotividade exacerbada. Eu gostaria também de ressaltar o realismo, e daqui, se vocês quiserem, nós podemos tirar várias vertentes, inclusive a naturalista, focando sobretudo no Brasil, em termos de contextuações sociais. Por vários momentos na nossa história de escolas literárias, escolas artísticas de modo geral, nós vamos observar a arte sendo vista como uma forma de contestação, mas também de idolatria, de exaltação. No realismo, existe uma ruptura justamente com a escola anterior, com as vertentes românticas, dessa idealização. Aqui não se preza mais falar, por exemplo, sobre a mulher desejável, sobre o índio que é extremamente admirado. Não, nós vamos observar nas composições dessa época uma necessidade de falar da sociedade tal qual ela é. E aqui vão aparecer algumas figuras muito emblemáticas e diferentes do que nós vimos anteriormente nas composições mais clássicas. Por exemplo, nós vamos observar aqui os contrastes sociais, falando então sobre a diferença entre pobres, ricos, os contrastes étnicos, culturais. Aqui vão aparecer questões relacionadas, por exemplo, à prostituição, à criminalidade. Ou seja, no realismo nós vamos falar da sociedade tal qual ela é. E isso se acentua muito nas vertentes naturalistas. Então, eu inclusive acho que seria interessante para a redação, para mostrar um nível de conhecimento mais fortificado, trazer nomes de livros ou de compositores que vão realmente focar nessa realidade. Por exemplo, aqui no Brasil, o caso do Aloysio Azevedo com duas grandes obras, O Cortiço e Casa de Pensão. Nessas duas composições, nós vamos observar aqui uma necessidade forte, inclusive, de se falar como o meio vai ser um grande influenciador comportamental. Ou seja, no livro Cortiço, por exemplo, se nós observarmos, o próprio protagonista do livro é um ambiente. Mas de que forma? Existe uma personalização, ou seja, eu tento dar características ali humanas, modificadoras para esse ambiente, de tal modo que todas as pessoas que ali estão alojadas vão ter suas diferenças comportamentais, de pensamentos, totalmente influenciadas pelo ambiente em que elas vivem. Ou seja, quando nós formos falar de temas que vão trazer esse encorajamento, essa crítica ao ambiente revelador de atitudes e da própria formação crítica do ser humano, vocês podem não apenas trazer o realismo ou o naturalismo, mas falar incisivamente sobre uma obra, porque isso, além de dar mais credibilidade, parece realmente conhecer sobre o assunto e faz com que haja aqui uma aproximação maior com o que de fato se pretende criticar. No entanto, esses elementos que eu falei aqui para vocês, eles são mais abrangentes. Nós estamos falando a título de escolas literárias. E são elas aqui as que trazem mais abordagem de fato incisiva, argumentativa. Mas nós podemos também demonstrar um nível cultural citando propriamente a obra, como eu falei no caso das vertentes naturalistas, mas eu escolhi aqui, selecionei três abordagens muito diferenciadas. Então, primeiro um poema, depois um livro que é feito inicialmente para um público infanto-juvenil e de onde saem muitas questões, por exemplo, até de cunho filosófico e sociológico. Então vamos observar. Obviamente, vocês não precisam saber a história, nós não vamos contar o enredo na dissertação, senão haverá uma fuga tipológica. Na dissertação eu preciso me assolar apenas em nível argumentativo, não narrativo. Mas o que eu faço então? Eu preciso entender as mensagens que são extraídas a partir de cada uma dessas composições. Nós temos um poema, por exemplo, Mãos Dadas, do Drummond, em que ele vai trazer uma grande crítica a essa sociedade que hoje não foca mais no tempo presente, que vive se vislumbrando, por exemplo, com questões passadas ou com futuras, que não consegue dar, de fato, uma
característica incisiva, aquela a efetividade ao que realmente seria importante. Ou seja, nós estamos hoje em um mundo muito fugaz, em que as pessoas tendem a ser afloradas pelo individualismo, por uma sociedade que preza por cada um vivendo por si, e nisso o que seria de fato importante vai se perdendo com o tempo. Então o que o Drummond propõe, que eu acho bastante interessante, vocês podem inclusive começar citando os próprios versos, é que na verdade uma forma de conseguir essa coesão social seria todo mundo junto, indo de mãos dadas. Ou seja, de mãos dadas não porque somos todos iguais, não porque nós todos estamos encorajados para fazermos as mesmas coisas, mas que apenas com a união, isso somado a todas as diferenças e particularidades de cada um, é que nós conseguimos de fato prosseguir. E prosseguir não pensando apenas no futuro, mas já focando em mudanças sociais no próprio tempo presente, certo? Queridos, aqui inclusive eu digo que se vocês, por exemplo, forem fazer uso disso, não a nível argumentativo, mas apenas para cenarizar a redação de vocês, isso pode ser colocado já na introdução. Se for feita na introdução, eu preferiria que vocês colocassem os próprios trechos. Por exemplo, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Esse trecho do poema Mãos Dadas do Drummond revela que, para haver uma modificação social, é preciso uma coesão entre os indivíduos que a ela pertencem, certo? Eu já faço uma referência bem incisiva. No entanto, se eu fizer isso, por exemplo, no desenvolvimento, eu vou acabar perdendo linhas argumentativas, porque estarei citando o poema, e apenas a citação em si, ela não tem argumentatividade. Depois eu vou precisar fazer uma conexão com a problematização que eu trouxe no meu parágrafo. Então, em se tratando dos parágrafos de desenvolvimento, quando eu quiser falar sobre isso, seria bem mais interessante que eu optasse pela paráfrase, porque aí eu pego apenas a ideia, já demonstro que eu conheci aquele assunto, mas que eu já consegui atrelar aquilo totalmente ao meu nível argumentativo. Depois disso, vamos para uma outra composição muito interessante, como eu falei aqui, com um cunho bastante filosófico, Entre Quatro Paredes, do Sartre. Inclusive, nós podemos fazer aqui uma equiparação a uma outra composição que se chama O Grande Irmão, aquele livro que vai ser guiador, né, das relações do próprio, da criação do Big Brother Brasil. E nós vamos ver aqui uma crítica muito incisiva a essa necessidade de publicização da imagem. Eu vou falar um pouco sobre os outros, mas vamos focar aqui primeiro no Entre Quatro Paredes. Qual é a grande questão aqui? Normalmente, isso aqui começa com uma composição teatral e o grande objetivo é que existem, né, na história, o enredo vai falar de pessoas que estão mortas e que elas estão presas em um ambiente fechado e que ali elas vão precisar se desnudar, não no sentido físico, mas no sentido de composição de pensamentos, para que a partir disso elas consigam ser reconhecidas, de acordo com suas fragilidades, medos, raivas. Ou seja, apenas nesse cenário do Entre Quatro Paredes, que é inclusive uma metaforização muito utilizada na nossa sociedade, que entre quatro paredes eu realmente me conheço, ou seja, fora do meu quarto, fora do meu mundo, eu preciso me mascarar, me travestir, me usar de vários outros adereços para ser aceita em uma determinada sociedade. No entanto, quando eu chego ao meu mundo, ao meu universo, ali eu consigo realmente me reconhecer e reconhecer todas as minhas fragilidades humanas. Mas quando isso acontece diante de várias outras pessoas em um mesmo cenário, nós vamos ver uma crítica existencial muito forte, porque vai existir uma dificuldade de ser para o outro, porque nesse momento você precisa ser realmente o que é, mas nós criamos uma publicização da nossa imagem, ou seja, eu preciso sempre estar alojada nas concepções que me são postas. Então aqui vocês podem fazer já essa crítica, a dificuldade de falar em relação ao outro, e se quiserem trazer de uma forma mais incisiva essa publicização imagética, podem colocar o próprio livro O Grande Irmão, que ele vai falar justamente dessa criação de imagens em um mundo em que as pessoas já nasceram estigmatizadas e definidas por uma sociedade extremamente padronizada, que vai se dividir em determinados grupos e tribos, não permitindo diferenciação entre esses componentes, ou seja, eu nasci assim, eu preciso ser sempre assim, e se eu quiser ser de outro modo, ou eu me encaixo exatamente em uma outra ideologia já criada, ou então eu não serei aceita. E aqui vai existir então uma grande crítica justamente a esse ser humano que ele vive muito mais em função do outro do que de si mesmo.
Por fim, eu gostaria de falar sobre um livro que normalmente as pessoas leem quando são crianças, mas que tem uma outra visão, uma outra abordagem, sobretudo à medida que nós vamos envelhecendo e amadurecendo a concepção a partir dele, que é O Pequeno Príncipe. Se vocês observarem inicialmente, existe uma crítica muito incisiva no Pequeno Príncipe no que tange à criatividade. Ou seja, o que se diz aqui é que nós temos uma relação muito forte criada pelo ser humano, da capacidade de imaginação. E que é apenas com essa imaginação, com a criticidade, com o querer ser diferente, que nós conseguimos de fato seguir nossos sonhos e conquistarmos nossas coisas. No entanto, os adultos estão veiculados de uma forma muito incisiva a uma vida dotada de pragmatismo, profissionalismo, ou seja, eu preciso, depois que cresço, estudar, trabalhar, e eu acabo não tendo tempo para as funções essenciais da minha vida. Porque eu preciso sempre fazer alguma coisa para ganhar outra em troca. E normalmente essa troca se dá por meio do capital, que vai ser uma forma de estabelecimento de dinheiro, de poder. Então, demonstrando na nossa sociedade uma relação de classes muito forte, muito bem marcada. E aí, qual é a grande crítica, então, do livro Pequeno Príncipe? Que, na verdade, nós não vamos falar aqui em um sistema, por exemplo, ideologicamente alienador. Nós não vamos falar, por exemplo, de uma capitalização econômica, de uma capitalização social, mas de uma capitalização das próprias pessoas, que elas precisam viver e ser voltadas sempre para uma sociedade que vai prezar por essa objetificação e que isso vai fazendo com que elas percam, ao longo do tempo, toda a sua ingenuidade e a sua formação do próprio ser. O livro vai trazer para isso um grande contraste, muito simbólico até, da relação das crianças, do mundo das crianças e do mundo dos adultos. Isso se subentende justamente pelo nível de influência externa que cada um dos grupos vai ter. E justamente a criança, marcada pela sua ingenuidade e pela sua relação mais prazerosa com o mundo, vai ter esse despertar para a criatividade. E o adulto vai precisar subverter toda uma lógica estruturada na sociedade para conseguir manter todo esse viés crítico e imaginativo que ele é composto enquanto indivíduo, certo? Queridos, se restarem qualquer dúvida sobre essas composições, se vocês tiverem também dicas, conselhos sobre outros livros, podem me perguntar. É sempre interessante que vocês conheçam exatamente as histórias que são passadas, o que se diz ali, mas lembrando, não é para falar sobre o enredo, vocês precisam pegar a ideia, a crítica estabelecida e fundamentar isso argumentativamente nos parágrafos de desenvolvimento, mas também pode ser uma forma de ilustração que não vai contar necessariamente como a interdisciplinariedade pela qual se preza lá na competência 2, na própria introdução do texto. Se restarem dúvidas, então me procurem pelas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado. Abraços e até a próxima!